Oi, bem-vindos ao nosso treinamento de como gerar bons negócios na Natural Tech. A gente tem 2 encontros marcados para prepará-los na pré-feira, antes da feira, como vocês podem melhor se preparar, que é esse encontro de hoje, e depois a gente tem um outro encontro para falar em como vocês podem converter os leads gerados durante a feira em negócios. Então a gente vai se ver 2 vezes, um treinamento pré-feira e outro pós-feira. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Okumura, eu sou fundadora da Locali. Eu vim de uma longa carreira corporativa, eu trabalhava com as grandes multinacionais no lançamento de novos produtos no mercado. Fiz isso durante 15 anos, trabalhando com empresas grandes como Nestlé, Mondelez, Coca-Cola, Procter Gamble, Unilever, Barilla. Fiz isso aqui no Brasil e também trabalhei muitos anos na Europa, trabalhando na Bélgica e na Itália. Toda essa experiência me fez fundar a Local em 2018 para conseguir transferir todo esse expertise que eu passava para as grandes empresas, para as pequenas empresas. Então, a Localia é meu propósito de vida, no sentido de eu quero ver mais marcas locais da pequena indústria brasileira nas gôndolas dos supermercados. Mas para isso a gente acredita que o mercado, ele já é um desafio grande o suficiente para ter que aprender errando, né. Muitos empreendedores estão nessa jornada, cometeram muitos erros e por que não aprender com os erros dos empreendedores e aprender as técnicas que as grandes empresas utilizam, mas de uma forma, lógico, realista para a realidade da pequena empresa, por que que a gente não aprende, a fazer e aprende o jogo do mercado, para não ter que ficar quebrando a cabeça, levantando, né, caindo e levantando o tempo todo. Então, o trabalho da Locale tem sido muito esse, de ensinar os empreendedores de marcas locais, como a gente chama, que é a pequena indústria brasileira, os a dinâmica do mercado para poder crescer, principalmente no varejo. Então, hoje a gente se define, a Locale é uma plataforma de ensino, onde a gente tem a Academia Locale, é um curso dedicado para ensinar empreendedores a como crescer no varejo, assim como uma série de encontros, discussões com varejistas, com outras marcas, com outros empreendedores, enfim, muito aprendizado específico para essa jornada ficar um pouco mais fácil, tá. Além disso, a gente tem uma comunidade incrível de empreendedores, hoje estamos chegando a quase 400 empreendedores na nossa comunidade, é a maior comunidade de marcas locais, do Brasil, e a gente fomenta muito conhecimento dentro desse nosso grupo. É um grupo muito unido, que se ajuda e cresce juntos. Então, isso é a Locale, caso vocês queiram fazer parte, depois vou deixar alguns contatos e caminhos aí para vocês. Mas bora lá, para também começar a nos prepararmos, né, pra Naturaltech. Um outro ponto antes de a gente entrar no tema, só queria falar que na Naturaltech a gente tem uma iniciativa, eh, especial com o pessoal da Naturaltech, que é a incubadora Naturaltech Locale. A gente tem 15 empresas que participam pela primeira vez dentro da nossa incubadora, e essas empresas, elas recebem todo o apoio da Locale em termos de preparação. A gente tem 4 mentorias dedicadas a essas empresas, para elas terem, todo o preparo e estar bem, prontas para gerar muitos negócios durante a feira. Então, visitem nosso espaço, Incubadora Naturaltech Locale. A Locale também tem um espaço perto da incubadora, caso vocês queiram me conhecer, conversar comigo e conhecer mais sobre o trabalho da Locale, tá bom? Bom, vamos lá então. Tópico de hoje: como gerar negócios. É um treinamento, gente, que eu vou aprofundar em alguns temas que eu acho importantes vocês terem bem claros antes da feira, para vocês começarem a se preparar, tá bom? Bom, 3 pilares que eu vou cobrir hoje. Primeiro, quais as etapas que eu acho essencial que uma marca, tenha muita clareza, tenha as respostas para essas três pontos, para garantir que vai gerar bons negócios. O primeiro é planejamento e alinhamento de expectativas, né, o que que vocês esperam da Naturaltech. O segundo é a clareza sobre os diferenciais do seu produto. E o terceiro é um discurso de vendas muito redondinho, né, muito bem afiado, para que o discurso aconteça de forma eficiente ali na feira, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero cobrir é o alinhamento de expectativa e os objetivos que você tem para a feira. Por que que isso é importante? Para você até saber onde focar os seus esforços. Então a pergunta para você é:
qual é o seu objetivo ao participar de uma feira tão importante quanto a Naturaltech? Pergunta é: o que significaria para você o sucesso da sua participação nessa feira? O que é sucesso? E aqui, gente, pode ser diversos aspectos, né? Então, pode ser, por exemplo, a Naturaltech ela é muito diversa, você tem públicos diferentes. Então, pode ser, eu quero apresentar o meu produto para a maior quantidade possível de consumidores, eu quero gerar conhecimento de marca. Isso é sucesso para mim nessa participação na Naturaltech. Outros vão querer gerar negócios com potenciais compradores do varejo, ou de empórios, enfim, né? Fazer negócios, venda para B2B. Então, o sucesso pode ser, eu quero gerar bons negócios B2B na Naturaltech. Ou ainda, a gente tem muito profissional de saúde visitando a Naturaltech. Pode ser, olha, eu quero fazer parcerias com muitas nutricionistas porque é importante para o desenvolvimento da minha marca. Enfim, muito variado. Ou pode ser simplesmente, eu quero. Tem gente que está lançando novos produtos na feira e quer validar o lançamento do produto. Pode ser esse o objetivo, né? Pode ser, não quero necessariamente vender, mas eu quero validar, né, com o feedback do consumidor ali da feira, se o meu produto está pronto para ir para o mercado. Justo também, tá? Isso é importante, gente, para vocês focarem, né, os esforços no que é importante para vocês e terem clareza, né? Porque muitas vezes durante a feira e antes da feira vocês vão ter que tomar decisões, né? O que é mais importante? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, principalmente se você for uma empresa pequena. Então, tenha muito claro esses objetivos e alinhe esses objetivos com todos os participantes da feira ali da sua empresa também, tá? Então, primeiro ponto, planejamento e objetivos, tá? Bom, a Naturaltech, gente, a gente está falando de mais de 760 expositores, é uma feira, a gente sabe, muito grande, né? Quem já visitou a Naturaltech alguma vez na vida sabe que é muito movimento e muita extensão, né, de quantidade de expositores e de marcas, né? Então, são mais de 760 expositores e são mais de 1.700 marcas expondo. Ou seja, é muita concorrência, né? São 47 mil metros quadrados de exposição, gente. É muita coisa, é muita gente. E é importante vocês entenderem a dimensão do que é a Naturaltech. Por quê? Significa que vocês vão ter que chamar atenção para vocês, né? Como é que eu chamo atenção entre tantos produtos de um segmento muito específico, que é o de saudáveis e naturais, né? Então, não dá para ser, é porque eu sou natural e saudável, mas todo mundo é natural e saudável. Então, vocês precisam se destacar, né? De alguma forma, vocês precisam ter um ponto de vista ou um ângulo de diferenciação. Então, a gente precisa responder essa pergunta, que é: como o seu produto se diferencia versus os outros expositores? Para você conseguir não só chamar a atenção do consumidor, do varejista, do profissional de saúde, né, que você tenha uma passagem marcante para aquele visitante, para você não ser aquele mais um, do tipo: eu já vi 25 aqui antepastos, para mim você é mais um antepasto. Não, gente, você quer ser o antepasto mais especial da feira, e isso depende da sua clareza em relação aos seus diferenciais. Então, esse é o segundo passo, né, que a gente quer trabalhar hoje. Quais são os seus diferenciais, mas de forma objetiva. Tem muita gente que o diferencial acaba sendo ou mais do mesmo. Existem dois ângulos de diferenciais, né? Você pode fazer algo totalmente novo versus a categoria. Então, a diferenciação da inovação disruptiva, né? Então, você ser, por exemplo, sei lá, o primeiro chá pronto de cogumelo com probióticos do Brasil. Pode ser uma forma de diferenciação. Mas muitos também trabalham como fazer o mesmo, né? Só que melhor. Então, é fazer algo melhor do que os concorrentes. E aí vem, por exemplo, novos ingredientes, novas formulações, embalagem, funcionalidades, enfim, né? Então, você não está sendo super disruptivo versus a categoria, mas você está trazendo algo diferente para aquela categoria, melhor do que os outros, tá? Então, o diferencial, ele pode vir, não precisa ser aquele diferencial super disruptivo. Ele pode ser uma melhoria versus o que os outros entregam hoje. Uma coisa que eu quero que vocês evitem no diferencial é: meu produto tem muita qualidade.
Lógico que a qualidade é um diferencial do produto, mas concorda comigo que todo mundo vai dizer a mesma coisa? Todo mundo vai dizer: "O meu produto tem muita qualidade", porque quem vai dizer: "Ah, meu produto é médio", né? Então, esse tipo de argumentação, ele acaba perdendo a importância, porque todo mundo fala a mesma coisa. Então, o que eu escuto muito das marcas locais é: "O meu produto é de qualidade, o meu produto é muito saudável, o meu produto é feito com ingredientes selecionados". Isso não é um diferencial necessariamente, principalmente nessa feira onde todo mundo vai ser saudável, todo mundo vai ter ingredientes selecionados e todo mundo vai dizer que o produto de qualidade. Lógico que você pode debater se a percepção de qualidade é igual à sua, mas que a argumentação é muito parecida. Então, quando a gente fala de diferenciais, uma coisa muito importante é pensar em aspectos que o seu produto, só o seu produto faz. E não é lista de benefícios. Tem muita gente que vem com essa lista inteira, gente, ó. É delicioso, é saudável, é sem glúten, sem lactose, sem açúcar, é feito com os melhores ingredientes, é feito com ingredientes de origem. E aí todos aqueles símbolos e tal. Isso não necessariamente te diferencia, principalmente numa feira como a Naturaltech. O que é importante você pensar em eu gosto da hierarquia de mensagens, que é uma técnica nossa aqui da Locale, que é pensar no quais são os seus 3 principais mensagens de produto em que você constrói essa diferenciação. Então pode ser, sabor, porque eu escolhi um ingrediente X que traz sabor para o meu produto. Eu também tenho uma textura única, porque a maneira como eu fabrico traz essa textura que ninguém tem, né. E, além disso, eu tenho essas funcionalidades adicionais, porque eu resolvi colocar esses ingredientes, não sei. Mas não é para sair desembestado falando benefícios, é pensar em como posicionar o seu produto de forma realmente marcante, que você ressalte o seu diferencial. E a gente está falando disso, do diferencial, antes dos discursos, porque essa clareza sobre o diferencial é muito importante. Eu faço mentoria com muitas marcas que chegam e falam: "Leila, acho que eu não faço nada melhor e diferente do que os outros. Eu faço a mesma coisa". Só que tudo bem você fazer a mesma coisa, só que você precisa encontrar o seu diferencial, o seu ângulo de diferenciação. Porque se você fizer só o mais do mesmo, concorda que aí fechar o negócio com você ou com outra marca que faz mais ou menos a mesma coisa, dá na mesma, né. Comprar a sua seu produto ou comprar daquela outra também dá na mesma. E aí você começa a perder o quê? Vantagem competitiva, você começa a perder vendas. Então, o o entender, né, e encontrar, identificar quais são os seus diferenciais é muito importante. Não importa se você faz um suco de laranja, alguma coisa diferente tem que ter. Seja a maneira como você processa, seja a maneira como você colhe, seja a maneira como não sei, mas você precisa encontrar esse diferencial, tá. É uma busca constante, nem todo mundo não é tão óbvio para todo mundo, mas que é importante você ter clareza. Se você não tem, mergulhe para entender com o seu consumidor e essa sua categoria, para ter clareza sobre isso, porque isso vai ser essencial na probabilidade ou não de fechar negócios, né, e em aumentar as suas chances de negócio ou não, tá. Bom uma vez que esteja claro os diferenciais do seu produto, a gente vai para montar os discursos de venda para gerar negócios. A feira, gente, é discurso atrás de discurso, né, então é aquele pitch de vendas o tempo todo para você conseguir gerar interesse e gerar negócios posteriores. Então, uma coisa que é importante da Naturaltech é que existem 3 públicos, né, já comentei, que, se movimentam na feira. O B2B, que vão ser compradores, varejistas, pode ser compradores de empórios, de casas de produtos, naturais, pode ser compradores de supermercados, pode ser distribuidores, enfim, compradores B2B no geral. Depois a gente vai ter o B2P, que são os profissionais de saúde, aí a gente inclui nutricionistas, nutrólogos, médicos, enfim. E a gente vai ter o consumidor final, onde acontece, né, Naturaltech é uma das feiras que acontece venda mesmo por consumidor final em alguns dias e horários, né. Então, para cada um deles a gente vai ter que ter um discurso diferente, não é o mesmo discurso para todo mundo. Então, vamos lá para desenvolver isso. Bom, aqui um parênteses importante, eu quero que você mude a sua perspectiva antes de qualquer coisa. Então, antes de a gente falar de discurso, existe 2 mudanças de perspectiva que eu queria que você tivesse.
E aqui eu trago nessa imagem que é uma ilusão, né, você pode estar vendo um vaso, você pode estar vendo 2 pessoas, uma de frente para a outra, mas depende do ângulo, você vê um dos 2, das 2 cenas aí. Então, a primeira mudança de perspectiva que eu quero que você faça é a da visão do empreendedor para a visão do varejista ou do profissional de saúde ou do consumidor. Porque muitas vezes, quando você desenvolve o seu pitch de vendas, né, o seu discurso de vendas, você vai partir da sua realidade. Então, você vai falar: olha, eu fiz esse produto com os melhores ingredientes. Mas a mudança de perspectiva aqui é: eu quero que você pense no que é importante para o outro lado. Então, vamos falar para o varejista, o que é importante para ele ouvir de mim? Será que o fato de ser feito com os melhores ingredientes é importante para ele? Ou mais importante para ele é ele saber que eu já estou vendendo para os melhores supermercados do Brasil, né? Então, quando você estiver preparando o discurso de vendas, você tem que pensar o que vai ser importante para quem está te ouvindo, não o que você acha importante você falar. E isso vai fazer uma diferença muito significativa no seu discurso. Tem muita gente que, quando faz o primeiro discurso de vendas para mim, eu falo: meu Deus do céu, você está falando total com a cabeça de empreendedor. Metade disso, um varejista nem se importaria, porque não é o que ele precisa para tomar decisão. Então, você tem que pensar: tá, o que, que o comprador quer ouvir? O que, que o consumidor quer ouvir? O que um profissional de saúde quer ouvir? Isso que vai fazer um discurso ser relevante e ser impactante, tá? E a outra mudança de perspectiva é essa aqui, que é uma coisa, gente, é você se apresentar. Então, uma coisa é você falar, por exemplo, eu sou Leila Okumura, eu sou fundadora da Locale e vim de uma carreira corporativa. Estou me apresentando, certo? A outra coisa é eu me vender. É um processo de conquista. Então, vamos dizer que eu gostaria, de conseguir um emprego. Então, eu não me apresentaria só: "Eu sou Leila, fundadora da Locale", eu me apresentaria como: "Eu quero um emprego", certo? Então eu vou falar: "Olha, eu sou, fundadora da Locale, eu tenho 15 anos de experiência no mercado corporativo, trabalhei com as melhores empresas e maiores empresas multinacionais de bens de consumo, eu fui vice-presidente da Nielsen, liderando uma área de 50 pessoas, eu fiz MBA 2 vezes lá fora e aqui, eu conquistei XPTO de prêmios, eu fiz", entende? Então, quando você está fazendo um discurso de vendas, você está conquistando o outro, você quer mostrar os seus melhores atributos, as melhores conquistas, as melhores coisas que você tem no seu currículo, né. Então, essa é a diferença, não é uma apresentação de produtos apenas, é uma conquista. E gente, isso eu quero faz muita diferença na hora que você faz um pitch, porque aí eu quero falar do melhor que eu posso, o melhor que eu sou, eu quero que você veja, logo nas primeiras palavras, tá? Então fiquem com essa mudança, essas 2 mudanças de perspectiva, tá? Isso é fundamental para um discurso de vendas bem feito, tá bom. Bora lá. Quando a gente fala de vou falar de cada um dos públicos, então vou começar com o varejo. E o varejo aqui eu faço uma divisão também. Eu quero que vocês tenham um plano para o varejista que já trabalha com vocês, que são clientes atuais, e um plano para prospecção. Por que isso? Porque são estratégias diferentes e igualmente importantes, né? Porque com os varejistas que você já trabalha, a feira pode ser muito útil também, porque você pode aumentar o engajamento com aquele varejista. Então, você já trabalha com eles, você já tem pedidos regulares, mas talvez você não conheça pessoalmente, ou talvez você só tenha interagido algumas poucas vezes, e aquela interação na feira pode ser muito importante para fortalecer até acordos futuros, né? E aumentar, melhorar a performance sua na rede, enfim. Então, uma coisa que as pessoas negligenciam é de chamar esses compradores atuais, né, os clientes atuais para a feira, convidem, né. Então, fazer a lista, convidar, mandar um e-mail, falar: "Olha, vou estar em tal stand, tal lugar, passa lá para me ver, vou adorar te ver, me passa lá que eu quero te dar a amostra dos meus novos produtos", enfim. Então convide esse pessoal para visitar você durante a feira. Sobre quando ele chegar, né, gente, na feira,
pensa em como você quer engajar, porque você tem aí um momento diferente, né, com aquele momento de telefone ou WhatsApp. Então, talvez contar mais da sua história, apresentar novos produtos, falar de alguma curiosidade que você acha que é importante que esse varejista saiba sobre o processo, sei lá, processo produtivo, sobre como você está performando, sobre ideias de ações que vocês podem fazer juntos, enfim, né? E aproveitem para fazer o negócio, talvez um upselling ou talvez um estreitamento de relacionamento, por exemplo, esse varejista ele não tem a minha linha inteira de produtos, porque eu lancei vários novos produtos e ele nunca experimentou. Então é o momento de experimentar. Ou, eu queria tanto fazer mais ações com aquele varejista, eu não consigo, esse é o momento de falar sobre isso, né. É o momento de falar: "O que mais que eu posso fazer na sua rede para melhorar minha performance na rede?". E ter esse momento de qualidade mesmo com o varejista. Super importante, super interessante, até porque a feira tem muita gente, né, que principalmente de produtos naturais dos empórios e das lojas mais, especializadas, né, que tem seções de naturais saudáveis maior, tem muito comprador circulando na Naturaltech. Então essa é uma oportunidade de estreitar esse relacionamento, tá. Bom, eh com os potenciais clientes, então vamos pensar agora nos varejistas que você gostaria de vender, mas não vende ainda. E para isso, importantíssimo, não é o mesmo discurso do que você faz para o consumidor final. Para o consumidor final, você vai falar talvez dos diferenciais do seu sabor, da sua textura, dos seus ingredientes. Para o varejo, você quer mostrar performance. Você quer convencer o varejo a cadastrar o seu produto. Então não é só, de novo, uma mera apresentação, e a gente tem que olhar o que o varejista quer ouvir. E aí, pensando nisso, 3 perguntas que você precisa responder quando a gente pensa em varejo. Primeiro, o que o seu produto faz de diferente versus os outros que o supermercado já tem? Então, basicamente, de novo, os diferenciais versus concorrentes. Segundo, como o seu produto ajuda o supermercado a alcançar os objetivos? E isso, gente, é super importante, porque seu produto vai trazer mais receita? Seu produto vai trazer mais margem? Seu produto vai ajudar a desenvolver a categoria? Seu produto vai, o que que ele vai fazer para o que o supermercado, né, cadastraria o seu produto? Então, o que que você traz de benefício para aquele varejista? E a terceira pergunta é: por que o supermercado deveria te dar uma oportunidade? Por que que ele deveria confiar em você e cadastrar os seus produtos e te dar uma chance? Você precisa dar motivos, né, e se apresentar. Uma conquista de novo, então tem que trazer os seus melhores atributos para gerar essa confiança. Porque senão "Por que que eu vou me dar o trabalho de cadastrar sua marca se eu já tenho tudo parecido com você aqui?". É isso que a gente quer, sair desse desse comum, né. Eu não quero que ele olhe para vocês e fale: "Olha, eu já vi umas 4 uns 4 produtos iguais ao seu". Isso não pode acontecer, gente. Vocês precisam ter esse diferencial e provar que vocês precisam, né, o varejo precisa do seu produto, tá. Bom, algumas coisas que vocês podem trazer para esse pitch que eu recomendo, é mostrar dados, números, performance, resultados. Isso, gente, traz uma credibilidade, constrói reputação, trazem você para um outro patamar. Então, por exemplo, listar os diferenciais versus a concorrência, ser claro para o varejista: "Olha, meu concorrente é tal tal marca. E o que que eu faço melhor que eles? Eu faço isso e isso melhor que eles. E os consumidores estão notando isso, tanto que eu vejo", e aí você traz performance, né, "tanto que as nossas vendas estão crescendo, tanto que", enfim, então mostre que você sabe quem são seus concorrentes, né, que é claro isso, que ele tem um concorrente provavelmente já cadastrado no supermercado, mas você consegue argumentar o porquê que você faz diferente. Mostrar quais os clientes atuais que você já está. Acho isso super importante, principalmente numa feira como Naturaltech, para falar: tem marcas que já estão em importantes redes varejistas, né, então, falar: "Olha, eu já estou, cadastrada, né, eu já vendo para cá Santa Luzia, Quitanda, Zona Sul, São Marché", são redes varejistas que são, reconhecidas pela bela curadoria. Então, se eles escolheram você, isso diz muito, né, então utilize esses dados. O outro ponto, premiações. Então, fui premiado como melhor, nesse caso a Leri foi premiada
como o melhor lançamento de marcas locais de 2024 pelo Prêmio Locale. Então, mostrar isso, né? Porque isso traz credibilidade e reputação, principalmente para marcas que pouco conhecidas, né? Porque o varejo fala: "Ah, que interessante, você ganhou essa premiação de melhor gin do mundo", né? Tem outros olhos, né? E o outro ponto, case de sucesso. Adoro case de sucesso. É você poder falar com propriedade: "Olha, eu entrei no supermercado Zona Sul, em em 1 ano eu, sei lá, multipliquei por 5 as minhas vendas, hoje eu comecei em 10 lojas, hoje eu estou em todas as lojas", né. Esse track records que a gente fala, né, esses resultados reais, né, mostrando números e falando de números, é muito poderoso. Então, quando vocês forem fazer esse pitch para o varejo, para o comprador, não falem só, não é uma apresentação: "Olha, eu faço, sucos de laranja naturais 100% integrais". Vá além, né, é um processo de conquista. Então eu faço um suco de laranja 100% integral, diferente dos outros sucos de laranja. O meu suco de laranja tem uma laranja tipo G, que tem muito mais nutrientes, e eu tenho performado incrivelmente nesses supermercados. O meu sellout cresceu, sei lá, 5 vezes no último ano. O consumidor realmente está entendendo minha proposta, tá, eu tenho grandes níveis de repetição, enfim, tudo isso, gente. Então, desenvolvam, tá? Não é só apresento produto, eu mostro resultados, tá bom? Bom, considerações quando vocês estiverem falando para o varejista. Uma das coisas que as feiras, trazem é oportunidades, mas muitas oportunidades. E às vezes são oportunidades demasiadas do que você precisaria no seu momento atual. Então, dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo da sua estratégia, tenha muito claro de quais estabelecimentos e quais tipos de varejo e pontos de venda fazem sentido para a sua marca. O seu produto provavelmente não é para todo mundo, porque provavelmente seu produto é diferenciado, tem um público, né, diferenciado também. Então, não é qualquer supermercado que vai ser bom para o seu produto. E esse alinhamento entre perfil de supermercado e perfil do seu produto é essencial para você construir relações duradouras, tá? Então, entenda se o perfil do supermercado faz sentido para você antes de fechar negócio com qualquer um e depois se dar conta que não tinha nada a ver, que seu produto ficou lá encalhado na gôndola e que você vai ter que trocar depois de 6 meses, tá bom? E a outra dica que eu dou é que para varejistas que vocês querem muito, que vocês têm na sua lista, top list ali de prospecção, que você fala: "Nossa, amaria, no meu produto tá lá". Se você conseguir, já agenda uma reunião com os varejistas mais estratégicos. Por quê? Depois da feira, gente, é muito contato que esse comprador vai receber. E se você é só mais um desses contatos, provavelmente vai demorar para ter uma resposta. Mas, se você já mandar um invite lá na agenda do cara, já vai estar na agenda do cara. E ele vai ter que falar: "Olha", né, ou desmarcar, pode acontecer, mas ele já vai ter um compromisso agendado. Então, se tiver a liberdade, né, e a abertura para fazer isso, já manda na hora do celular ali um invite para o comprador, já deixa o papo agendado para o follow-up, tá bom? Bom. Bom, em relação, então, a gente falou de varejistas. Então eu dividi em varejistas atuais clientes e potenciais novos clientes. Agora a gente vai falar de profissionais de saúde. E aqui são nutricionistas, nutrólogos, médicos, enfim, né. Importante vocês entenderem qual o objetivo dessa relação, se vocês querem ter uma relação e que relação vocês querem. Então tem gente que quer: "Ah, eu quero impressionar esses profissionais para eles me indicarem. Ah, eu quero fazer parcerias para a gente fazer, sei lá, programas de comissionamento de vendas. Ah, eu quero que eles, sejam influenciadores da minha marca", enfim. Então entendam o objetivo da parceria, se vocês querem ter parceria ou não, e qual tipo de parceria vocês querem, porque isso vai determinar a maneira como você vai interagir com esses profissionais, tá? E o que que você vai pedir deles, né? E a outra coisa importante é que quando você estiver fazendo esse discurso de vendas, ele tem que ser mais técnico, né? Então, é pensar como é que eu impressiono esse profissional da saúde que o meu produto é realmente o mais saudável para ele indicar, ou que realmente tem algo muito diferente aqui que ele não teria em outros produtos. Então, o meu produto é a escolha mais certa para alguns tipos de
consumidores, por exemplo, com dietas mais restritivas, enfim. Então, pensem nessa coisa, nesse aspecto mais técnico do desenvolvimento dos seus produtos. E é legal também aqui trazer respaldos técnicos, né? Para não dizer que, eu vim com essa fórmula e, né? Não, eu trabalhei nessa fórmula durante 2 anos, com técnicos da Embrapa, sei lá, ou técnicos da Total, ou eu selecionei os ingredientes pensando na contribuição nutricional, não sei. Mas pensar em como vocês argumentam de forma mais técnica para trazer também a credibilidade de que vocês estão fazendo um trabalho sério em relação à formulação e à nutrição, e contribuição, né, funcionalidades dos produtos de vocês, tá bom? Bom, e então a gente vai para os consumidores finais, né? E aqui também vou desmembrar em 2 etapas, que são consumidores que já conhecem o produto de vocês e consumidores que ainda não conhecem. Porque aí, se o consumidor já conhece vocês, é um momento de engajamento, de fidelização. Você fala, nossa, que legal, qual a variedade que você mais gosta? Você já experimentou essa aqui, que é a nova? Ah, em que momento você consome o meu produto? Puxa, que você mais gosta do produto? Enfim, você faz um momento de engajamento, de fidelização daquele consumidor, né? E aí você talvez queira vender um kit, vender os produtos novos, enfim, né? Você tem uma abordagem comercial, você quer dar um cupom de desconto para ele comprar no site, talvez, porque ele já compra o seu produto, né? Diferente daquele consumidor que não conhece sua marca. E aí vem, se você não conhece, vem uma apresentação mesmo, né? E aqui, de novo, diferenciais do produto. Então, ao invés de falar, olha, eu tenho esse antepasto de abobrinha super legal, tá? O que que tem de diferencial? Porque esse é o único antepasto de abobrinha que você vai ver e vai provar e vai ser o mais delicioso da feira inteira. E você vai ter que argumentar isso, né? Então, quando você estiver falando com o consumidor, de novo, é um processo de conquista. Você quer que ele saia com algo marcante de você, que ele lembre depois, sabe? Quando ele vai para casa, vê aquele folder, ele fala: Nossa, essa marca, puxa, que legal esse produto, né? Então, é isso que a gente quer, tá bom? Boa. Bom, para aqueles que têm como prioridade ou como um dos objetivos vender durante a feira, acho importante vocês pensarem em estratégias de venda. E aqui vale um pouco de tudo, de criatividade. Você quer fazer kits, kits de experimentação, você quer fazer kit de presente, você quer fazer. Teve marcas, né, que coletou, né, fez a venda e mandou a caixa depois por correio, para eles não terem que ficar carregando o peso durante a feira, enfim. Criatividade, gente. Vocês querem que esse consumidor compre o seu produto. E, além disso, é importante vocês indicarem caminhos de, se ele gostou, comprou o seu produto, gostou, onde ele vai para comprar de novo? Pode ser um site, ou você poder indicar, por exemplo, quais pontos de venda perto da casa dele você está já distribuído. Então, é importante você, né? Porque tem muita gente que compra a marca na Naturaltech, adora o produto e depois fala, poxa, e agora? Como é que eu repito essa compra, né? Como é que eu compro de novo? Então, é importante vocês darem esse caminho também, tá? Beleza. Bom, pontos finais aqui. Pratique o seu discurso, gente. Tem muita gente que fala, não, na hora eu me dou um jeito. Só que você não está sozinho na feira, muito provavelmente, né? A Naturaltech é uma feira com muita movimentação e muito longa também, né? São 4 dias. Então, normalmente, você vai com uma equipe. E essa equipe interage com os 3 profissionais o tempo todo, né? Os 3 públicos. Então, pratique o seu discurso para você e principalmente para você ensinar os outros que vão fazer parte com você durante a feira. Não adianta você ter um discurso super afiado e todo mundo que está lá com você no stand não tem a mínima noção e vai falar o que ele acha que deu, né, na cabeça. Então, prepare a equipe, alinhe os objetivos com a equipe, o que vocês querem alcançar, né? O cada um vai fazer. Alinhamentos básicos, como, olha, se tiver um comprador desses supermercados, passa para mim, que eu vou fazer o pitch porque é importante para mim, é super estratégico. Eu estou esperando esses compradores, me avisa quando eles chegarem. Enfim, então, combinem o jogo, tá? Para não ser uma coisa, nada, tipo, eu vou ver, vou fazer, vou ver, porque depois se decepciona com o resultado da feira, né? Então tem que ter um esforço intencional mesmo para a feira dar certo.
marcas que talvez estejam testando abordagens, não têm certeza sobre o diferencial do produto, ou não tem certeza se o que vai ser mais valorizado, né, então está ainda testando diferentes posicionamentos. Esse é o momento de testar também. Então você pode, por exemplo: "Ah, eu não sei se eu falo mais sobre sabor ou se eu falo mais sobre a textura do meu produto, eu não sei o que as pessoas gostam mais". Legal. Então você pega, por exemplo, sei lá, um dia de manhã você vai falar sobre textura e ver a reação das pessoas. E outro dia você vai falar sobre sabor e ver a reação das pessoas. E aí você vai refinando o seu discurso de venda testando, ali, em loco, com o consumidor. Eu acho uma abordagem bacana, principalmente para quem está começando, porque aí você vê a reação e vê o brilho nos olhos, do tipo: "Ah, eu falei disso, a pessoa entendeu, pegou e gostou. Ah, eu falei dessa forma, a pessoa não gostou muito". Então, é um potencial laboratório aí de muito aprendizado direto com o público, tá? Bom, e o último ponto que eu queria falar é sobre a coleta dos leads, porque depois a gente vai fazer o treinamento do que fazer com os leads, né? Como gerar negócios através dos leads, mas você precisa coletar o lead. E você precisa coletar de uma forma que seja compreensível. Por quê? Muita gente não tem um método, e aí fica coletando cartão, sei lá, escrevendo em qualquer lugar, escreve no celular, e depois você chega no escritório, depois da feira, e fala: Nossa, que confusão, o que era mesmo que eu falei com essa marca? O que eu falei com esse varejista? Ou com não tô entendendo nada, o que que é mais importante? Então, façam um método de coleta de leads. Pode ser um formulário, tem gente que imprime um formuláriozinho, daí as pessoas preenchem, né, você preenche na hora que está conversando e coloca o cartão grampeado. Pode ser colocar num caderno o cartão e uma anotação, porque essa anotação, gente, é importante. Na hora que você está falando com o lead, de entender, ele é estratégico, está alinhado, é prioridade para você ou não, e o que que você falou com ele. Ah, por exemplo, eu vou anotar, esse aqui é super prioritário, e eu falei, ele gostou da variedade X do meu produto. Legal. Quando você for fazer o follow-up com ele, você já sabe, olha, você gostou muito dessa variedade no meu produto, que bacana. Vou compartilhar com você como eu faço esse produto, tal, vamos marcar uma reunião. Então você já sabe o ângulo de entrada e para também ser uma maneira de você, né, não ser aquela comunicação massiva, tipo, eu mando uma mensagem igual para todo mundo. Não, eu me importo com você, eu lembro de você, eu lembro da nossa conversa e eu quero fazer negócios com você. Então, se organize e combine isso também com todos que estiverem lá no estande com você, para todo mundo seguir o mesmo método, porque depois, quando você voltar para o escritório, você vai querer organizar e priorizar e fazer um plano de ação para cada um dos leads gerados, tá bom? Então, se organize. Bom, fico aqui então com esse nosso primeiro treinamento. Espero ter colocado alguns pontos de interrogação na mente de vocês para vocês se questionarem e assim conseguirem melhorar o discurso de vocês. Para quem quer entender mais de varejo, quer ter acesso a mais conteúdo que a gente produz na Locale, vou te dar alguns caminhos. Um é seguir a gente nas nossas mídias sociais. Eu gravo muito conteúdo lá, então segue a gente no Instagram. Outra mídia social que a gente está começando a ficar mais presente é no YouTube. Então, eu tenho um canal da Locale no YouTube, que eu também faço pílulas de conhecimento com vídeos um pouquinho mais longos. Então, também bastante conteúdo. E você pode conhecer aí os nossos serviços, Academia Locale, nossos cursos, no nosso site, que é só acessar locale.com.br. Então, fico aqui com o nosso primeiro treinamento, nos vemos no segundo e deixo também o meu contato, caso você queira entender mais a Locale, tiver dúvidas sobre o nosso treinamento de hoje, fiquem muito à vontade de me abordar por WhatsApp, mandar um e-mail, estou super à disposição. E é isso. Então, boa preparação para vocês para a Naturaltech. Nos vemos na Naturaltech e também no nosso próximo treinamento. Até mais.